Você acorda, mas não abre os olhos. O silêncio no seu quarto não é um silêncio comum. É aquela quietude densa, quase palpável, que só existe às 3 da manhã. O ar parece vibrar com uma energia que você não consegue explicar. De repente, uma luz azul neon atravessa suas pálpebras fechadas. No centro da sua visão, como se estivesse projetada na sua retina, uma janela de interface semi-transparente surge com um som cristalino. Janela de sistema. Aviso de segurança. Detecção de entidade. Felis Catus, Rank SS. Status. Ativo. Missão atual. Protocolo de monitoramento do hospedeiro. Você sente um peso? Não é um peso morto, é uma pressão rítmica, calculada. Uma pata, depois outra. A criatura está subindo na sua cama. Você é o protagonista desta história, o player que acredita ser o mestre da casa, mas o sistema acaba de revelar a verdade. Você está sob constante avaliação. Quando seu gato caminha sobre você no meio da noite, ele não está apenas vagando pelo escuro. Ele está executando comandos biológicos que a ciência humana, ou o que chamamos de estilo feline, demorou milênios para decodificar. E se você reagir da maneira errada, como a maioria dos donos faz ao empurrar o gato ou se cobrir até a cabeça, você está enviando o sinal de erro mais perigoso de todos. O peso se desloca das suas pernas para o seu estômago. Você sente as garras minúsculas, como agulhas de mana, pressionando levemente através do tecido do edredom. Por que ele faz isso? Por que escolheu exatamente este momento em que a casa mergulhou no vazio? Habilidade ativa. Check-up de sobrevivência. Análise de fluxo vital em curso. O primeiro grande segredo é que o seu gato está verificando se você ainda está vivo. Pode parecer piada, mas para uma criatura de instinto apurado, o sono humano é algo profundamente perturbador. Pense bem, você fica imóvel por horas e sua respiração desacelera. Seu batimento cardíaco cai para níveis que na natureza sinalizam perigo ou morte iminente. Para o seu gato, você ficou offline. Ele caminha diretamente para o seu peito, sua garganta ou seu rosto. Por quê? Porque esses são os pontos de respiração mais óbvios. Ele não está sendo irritante de propósito. Ele está conduzindo uma missão de reconhecimento. Na vida selvagem, dormir ao lado de outro animal que para de se mover é uma ameaça existencial. Um corpo imóvel atrai predadores e carniceiros. Quando ele sente o seu peito subir e descer sob as patas, ou quando ele aproxima o focinho do seu rosto para captar o calor do seu hálito, uma notificação invisível é confirmada na mente dele. O hospedeiro ainda é uma fonte de calor e segurança. O contrato permanece ativo. Há uma razão para eles fazerem isso quase exclusivamente à noite. Durante o dia, o mundo é cheio de estímulos visuais. Ele vê você se movendo, ouve você falando ao telefone, sente o cheiro do café. Mas quando as luzes se apagam, os guias visuais desaparecem. Para o seu gato, você se torna um objeto estático no mapa. Ele precisa do contato físico para reconfirmar sua existência. Mas aqui está o que a maioria dos humanos ignora. Se você se move bruscamente ou o afasta com impaciência, você está sinalizando para o instinto dele que você é um aliado instável. Mas o sistema brilha novamente, e a cor da janela muda para um tom de roxo profundo. Alerta de domínio territorial. Tipo, marcação química de rank superior. Status. Reivindicação de propriedade em 85%. Você sente o gato dar voltas sobre o seu corpo? Ele não senta de imediato. Ele pisa, amassa o cobertor e esfrega as laterais do rosto contra o seu braço. Você acha que é carinho? O sistema diz que é política. Aqui entra o segundo elemento vital da curiosidade felina, misturada à estética manhwa, a assinatura química. Imagine que cada pata do seu gato é um carimbo de autoridade invisível. O estilo feline nos ensina que os gatos possuem glândulas odoríferas complexas nas almofadas das patas. Cada passo que ele dá sobre sua pele ou suas roupas é uma notificação de push para o reino animal.
ele está deixando um rastro de feromônios que diz aos outros: este humano já tem um soberano. Pense na sua rotina diária como um reset constante do seu cheiro. Durante o dia você toma banho, usa perfumes sintéticos, sai para o mundo e toca em objetos, outras pessoas e talvez até outros animais. Quando você volta para casa no fim do dia, para o olfato aguçado do seu gato, você é um estrangeiro coberto de informações caóticas e... o cheiro de propriedade que ele deixou em você na noite anterior foi completamente apagado. Por isso, às 2 ou 3 da manhã, quando o ambiente está calmo e sem interferências, ele inicia o processo de renovação do aluguel. Ele caminha sobre o seu peito, pressiona as patas contra o seu abdômen e essencialmente reseta o cronômetro de posse. Pesquisadores da Universidade de Lincoln descobriram algo fascinante que parece saído de um roteiro de disputa de clãs em animes. Gatos que vivem em casas com vários animais fazem esse ritual de caminhada noturna com muito mais frequência e intensidade. Por quê? Porque há competição. Onde há mais de um player na casa, a marcação do humano torna-se uma missão de prioridade máxima. Se ele para sobre o seu peito às 2h da manhã e encara a porta do quarto com os olhos brilhando como orbes de mana, não é apenas por chatice. Ele está sentado no topo do seu território conquistado, reafirmando para as sombras que você pertence ao clã dele. Ele não está sendo inconveniente. Ele está renovando o contrato de proteção e posse que garante que nenhum outro monstro ou intruso se sinta à vontade no seu perímetro. Mas espere, porque o sistema está prestes a processar um novo conjunto de dados. Enquanto você tenta voltar a dormir sob o peso dele, as orelhas do seu gato giram 180 graus de forma independente, como radares sônicos. Nova habilidade detectada: percepção além do limite. Frequência de captação: 64.0 Hz. Aviso: o gato detectou algo que seus sentidos humanos são incapazes de processar. A janela de sistema flutua agora em um tom amarelo de advertência. Você está lá, deitado, tentando ignorar a pressão das patas, mas percebe que o seu gato congelou. Ele não está mais se esfregando. Ele está em pé sobre o seu peito, rígido como uma estátua de ônix. A cauda dele dá uma única chicotada lenta no ar. Você olha para onde ele está olhando, mas não vê nada. Apenas o canto escuro do armário ou a fresta da porta. Para você, é apenas o vazio. Para ele, o quarto está rugindo com informações. No estilo Fellaini, existe uma fronteira auditiva que separa os humanos dos predadores supremos. Enquanto seu ouvido para de registrar sons por volta dos 20.0 Hz, o sistema auditivo do seu gato opera em uma dimensão diferente, alcançando 64.0 Hz. Isso não é apenas um número. É uma habilidade passiva que permite a ele ouvir a vida acontecendo em outra frequência. Aquele estalo imperceptível de uma tubulação esfriando dentro da parede. Para ele soa como um golpe de martelo. Uma pequena aranha caminhando sobre o rodapé a 3 metros de distância. O som das patas dela vibrando na madeira é processado pelo cérebro dele como um padrão de movimento claro. Um guaxinim ou um gato de rua passando silenciosamente pelo jardim do vizinho. Ele já rastreou a rota completa do invasor antes mesmo de você terminar de suspirar. E aqui está a parte que faz você se sentir o personagem secundário da própria vida. Quando seu gato ouve algo potencialmente perigoso ou desconhecido, o instinto dele não é correr para debaixo do sofá. O instinto dele é buscar a superfície elevada mais segura e familiar da sala. E, no escuro da noite, essa superfície elevada é você. Você é a montanha de calor. Você é a unidade de rank superior que, apesar de estar offline no sono, representa o centro do território dele. Ao subir em você quando detecta um som, ele está combinando 2 instintos: proteção e vantagem tática. Um estudo publicado no jornal Animal Cognition revelou que os gatos não apenas ouvem tudo, mas eles conseguem distinguir perfeitamente entre sons familiares e ruídos que não deveriam estar ali. Eles nunca estão realmente desligados. Mesmo quando parecem estar em sono profundo ao seu lado, metade do cérebro deles está escaneando o ambiente,
filtrando o ruído branco do ventilador para encontrar qualquer anomalia. Imagine isso em uma estética manhwa. Você dormindo, vulnerável, enquanto o seu gato funciona como um radar de defesa de 360 graus sentado no topo do seu peito. Ele é o sentinela. Ele é o general que vigia o acampamento enquanto o rei descansa. Se ele se levanta bruscamente sobre você às 3 da manhã, ele não está tendo um surto psicótico. Ele está analisando dados que você nem sabe que existem. Janela de sistema. Análise térmica ativada. Objetivo: otimização de energia. Localizando o núcleo de calor. Mas o sistema não para na audição. O peso do gato começa a se deslocar novamente. Ele desce do seu peito e começa a caminhar lentamente pelas suas pernas, parando em intervalos regulares. Parece uma dança. Parece aleatório. Mas o sistema de curiosidade feline revela um mapeamento térmico sofisticado. A temperatura corporal de um gato é superior à de um humano, oscilando entre 38 e 39 graus Celsius. Para eles, manter esse nível de calor é uma queima constante de combustível biológico. No meio da noite, quando a casa esfria e o sol se foi há horas, o seu gato entra em modo de economia de energia. Ele precisa de uma fonte externa. Ele caminha sobre você não apenas para te acordar, mas para encontrar o hotspot, o ponto de maior radiação térmica do seu corpo. Suas patas não são apenas ferramentas de caminhada, elas são sensores térmicos de alta precisão. Quando ele caminha lentamente sobre suas pernas, pausa no seu estômago e finalmente se aninha no seu peito ou entre suas coxas, ele não está escolhendo o lugar mais fofo. Ele está lendo o seu mapa de calor corporal. O seu core, o núcleo do seu corpo, é onde o sangue flui com mais intensidade e gera mais calor. O gato sabe disso por instinto milenar. Por isso, ele raramente se contenta em dormir nos seus pés, que geralmente estão frios. Ele sobe, ele pisa, ele testa cada zona de temperatura até encontrar o lugar onde ele pode recarregar o mana de calor, sem esforço. No inverno, esse comportamento se intensifica. Não é necessariamente porque ele te ama mais em julho ou dezembro, mas porque o gradiente de temperatura entre o corpo dele e o ar da casa ficou mais perigoso. Você se torna a bateria de Raincast dele. Mas cuidado, player. O sistema está prestes a mudar o tom da notificação. O peso sobre você agora não é mais uma caminhada de exploração. Ele se sentou diretamente sobre o seu rosto. Alerta de evento. O despertar do mestre. Tipo: campanha de manipulação. O objetivo: cumprimento da quest diária, café da manhã. O cronômetro flutuante no canto da sua visão marca 4h58 da manhã. Você está no estágio mais profundo do sono REM, aquele momento em que os sonhos parecem realidades alternativas e o seu corpo está em paralisia total para sua própria proteção. Mas, no mundo real, o seu perímetro foi invadido novamente. O peso que antes era uma presença reconfortante e quente no seu peito agora se tornou algo ativo, inquieto e... emissão de evento detectada, o despertar do soberano. E tipo, campanha de persuasão agressiva. Recompensa, saciedade do predador, entretenimento. Diferente das incursões anteriores, esta não é sobre segurança ou calor, é sobre uma agenda... No estilo Feline, aprendemos que os gatos são seres crepusculares. Isso significa que enquanto a biologia humana é programada para o ciclo circadiano solar, o prime time biológico do seu gato acontece exatamente nas zonas de penumbra, o crepúsculo e o amanhecer. Enquanto você está vivendo o seu momento de menor energia, o sistema do seu gato acaba de atingir o nível máximo de overclocking. Ele começa a campanha. Primeiro, não é um ataque direto, é uma guerra psicológica. Ele caminha sobre o seu rosto, mas não para. Ele se senta sobre o seu travesseiro e começa a emitir uma frequência sonora que você conhece bem, mas que o sistema identifica como uma ferramenta de hacking biológico, o ronronar de solicitação. Cientistas da Universidade de Sussex descobriram que esse ronronar específico
não é o mesmo que eles usam quando estão felizes. É um som de alta frequência escondido dentro de um som de baixa frequência, projetado para imitar o choro de um bebê humano. É um exploit no seu código genético. O seu cérebro processa esse som como uma urgência que você não pode ignorar. Irrabilidade ativar, infrasom de manipulação. O status do hospedeiro ou resistência caindo. Se o ronronar não funciona, o gato sobe de nível. Ele começa a bater levemente na sua mão com a pata, mantendo as garras recolhidas. Por enquanto, ele caminha sobre o seu peito e solta um miado curto, mais agudo. Se você abrir um olho, por um segundo que seja, o sistema dele registra uma vitória crítica. Você acabou de confirmar que está consciente. A partir desse momento, ele não vai parar. O que está por trás dessa urgência? O sistema revela dois motivos principais. O primeiro é o relógio interno de precisão Ranks e gatos possuem uma percepção de tempo que humilha qualquer cronômetro digital. Um estudo da Universidade de Zurique confirmou que os gatos podem antecipar o horário da alimentação com uma precisão assombrosa, às vezes com uma margem de apenas 15 minutos. Se você costuma colocar ração às 6h, o sistema dele inicia a contagem regressiva às 5h30. Ele não precisa de um despertador, ele é o despertador. Ele está ali para garantir que você não falhe na sua quest diária de provisão. O segundo motivo é o tédio acumulado, a energia residual. Se o seu gato não queimou mana suficiente durante o dia, todo esse combustível acumulado explode exatamente quando o sol começa a dar os primeiros sinais no horizonte. Ele vê você como a única criatura capaz de resolver o problema. Ele não está sendo irritante. Ele está tentando recrutar você para uma dungeon de brincadeiras. Mas aqui o sistema emite um aviso em vermelho para você, o player, e aviso de treinamento reversói. E alerta, o hospedeiro está sendo domesticado. Cada vez que você se levanta às 5 da manhã para colocar comida apenas para que ele te deixe em paz, você não está resolvendo o problema. Você está distribuindo pontos de experiência para o comportamento dele. O sistema do seu gato registra: ação, caminhar no rosto do humano, o resultado, comida garantida. Uma vez que essa conexão de causa e efeito é estabelecida no banco de dados dele, desinstalá-la será quase impossível. Você acha que é o dono, mas o sistema mostra que você é quem está sendo treinado para responder aos comandos dele. No entanto, antes que você se sinta apenas uma ferramenta nas patas de um mestre peludo, o clima do quarto muda. O peso sobre o seu peito se estabiliza. O movimento rítmico começa. A interface do sistema agora brilha em um azul suave, quase etéreo. O tom de suspense e domínio territorial desaparece, dando lugar a uma notificação que carrega um peso emocional profundo. A habilidade passiva ativada amassar o pão Kneading. E a categoria memória ancestral vínculo de sangue. Organálise aqui. O gato identificou o hospedeiro como matriarca. Você sente o movimento? As patas dele empurram o seu peito ou o seu estômago de forma rítmica, alternando esquerda e direita. É um movimento lento, quase hipnótico. No mundo dos donos de gatos, chamamos isso de fazer biscoitos. No estilo feline, entendemos isso como a maior prova de confiança que um predador de rank SSS pode oferecer a outro ser. Para entender por que ele caminha sobre você e começa a amassar a sua pele, precisamos voltar ao nível 0 da vida do seu gato. Quando os gatinhos nascem, eles são cegos e vulneráveis. O único mundo que conhecem é o calor da mãe. Eles realizam esse movimento exato de amassar contra a barriga da gata, para estimular o fluxo de leite. É o primeiro comando que eles aprendem para sobreviver e se sentir seguros. A ciência revela algo emocionante. Esse comportamento nunca desaparece. Ele fica guardado em um setor protegido da memória do gato, por toda a vida. Quando o seu gato adulto sobe em você no meio da noite e começa a amassar o seu peito, o cérebro dele está acessando esse arquivo de infância. E janela de sistema gay, sincronização emocional. Em status, o gato se sente no lugar mais seguro do mundo. Nesse momento, para o instinto dele, você não é apenas o humano que abre as latas de ração, ou o território que ele precisa marcar. O seu calor,
o ritmo da sua respiração e até o som do seu coração batendo funcionam como um gatilho biológico. Naquele instante de vulnerabilidade na escuridão, você se transformou na figura materna. Você é o porto seguro. Ele está revivendo a sensação de proteção total que sentia quando era apenas um filhote sem defesas. Este é o paradoxo do sistema felino. Por trás de todas as táticas de sobrevivência, da audição supersônica que capta frequências de 64,0 Hz, do mapeamento térmico para roubar o seu calor e das campanhas manipuladoras por comida, existe um núcleo de vulnerabilidade. Ele escolhe você como local de pouso às 3 da manhã porque, no fim das contas, a presença dele sobre o seu corpo é a forma mais pura de dizer que ele baixou todas as guardas. Na natureza, um gato nunca dormiria ou faria o movimento de amassar sobre alguém que ele não considera parte absoluta do seu clã interno. O sistema começa a se dissipar. As janelas neon desaparecem uma a uma, enquanto a luz do sol começa a atravessar a cortina. A missão concluída, noite de vigilância e vínculo. O rank final, SSSS. Observação do sistema, o seu gato não é apenas um ele é o seu guardião invisível na escuridão. Agora, da próxima vez que você sentir aquele peso caminhando sobre você nas horas silenciosas da madrugada, você não verá apenas um incômodo. Você verá um check-up de vida, uma renovação de contrato territorial, um sentinela ouvindo o que você não pode ouvir e, acima de tudo, um pequeno ser que, apesar de toda a sua aura de caçador solitário, ainda vê em você o calor e a segurança do primeiro dia de vida. O sistema fecha com uma última mensagem brilhando no escuro. E você foi escolhido. Proteja o seu mestre. Bem. Se o seu gato acabou de ganhar um novo nível de respeito de sua parte, lembre-se de que o conhecimento é a verdadeira arma do player. O mundo do manhwa e o mundo real colidem toda vez que aqueles olhos amarelos brilham na escuridão do seu quarto. Esteja pronto para o próximo despertar. Para fechar nossa jornada pelo sistema felino, precisamos falar sobre o que acontece se você tentar enganar o sistema. Muitos donos tentam colocar barreiras, fechar a porta do quarto, usar cobertores pesados ou até dispositivos de som para afastar o pet. No estilo feline, isso é visto como uma tentativa de banimento de player que raramente funciona. Um gato impedido de realizar seu check-up noturno entra em modo de busca persistente. A audição dele, capaz de detectar o movimento de roedores através de paredes de concreto, vai focar inteiramente na fresta da sua porta. Ele não vai apenas miar. Ele vai usar o peso do corpo para testar a resistência da fechadura. Por quê? Porque no código dele, se ele não pode verificar se você está vivo, ele assume que o território está em risco. Portanto, a melhor estratégia para lidar com um gato que caminha sobre você à noite não é o confronto. Brincadeiras intensas antes de dormir queimam humana de energia residual. Uma refeição rica em proteínas logo antes das luzes se apagarem sinaliza ao sistema dele que a cache da fome foi cumprida, permitindo que ele pule a campanha das 5 da manhã. Entender o seu gato é como ler as notas de patch de um servidor complexo. As regras estão lá, escritas em DNA e instinto milenar. Cada passo no seu peito é uma linha de código. Cada ronronar é um feedback do sistema. E cada noite que você passa com esse pequeno predador de rank SSS sobre você, é uma noite em que você está mais seguro do que imagina. Afinal, em um mundo cheio de ruídos que não ouvimos e perigos que não vemos, ter um aliado que opera em 64,0 Hz e possui visão térmica integrada não é apenas sorte, é o maior cheat code da natureza.